E aí, família, vamos lá? Tá na hora da diminuição da população, hein? Olha só. A população do Japão em 2020 caiu, né? Diminuiu. E com isso o Japão caiu fora do top 10 do mundo. O que isso quer dizer? Vamos lá. A população do Japão, incluindo os residentes estrangeiros, caiu 0,7%, né? Desde 2015, porque o censo ele é feito a cada 5 anos. Então o último censo foi em 2015. Então comparando com 2015 a 2020, houve uma diminuição de 0,7% no Japão. Tá? Já estou dando essa explicação para não ficar estranho em relação ao texto. Tá? Caiu para 126 milhões, tá? 226 mil e 568 pessoas em 1º de outubro de 2020, caindo fora do top 10 do mundo em tamanho, tá? Em relação a tamanho, agora você já sabe. Pela primeira vez desde 1950. O último censo e estimativas da ONU mostraram na sexta-feira, caso hoje. Então a notícia é fresquinha para você. Os dados aumentam a pressão sobre o governo do primeiro-ministro Yoshihide Suga para tentar desacelerar o declínio da população na terceira maior economia do mundo. Só que com taxas altas do jeito que nós precisamos pagar aqui no Japão e não havendo aumento nos salários, fica difícil. Com uma sociedade que envelhece rapidamente, o número de recém-nascidos em 2020 caiu para uma baixa recorde de 840.832, devido em partes à nova pandemia de coronavírus. Os dados preliminares divulgados pelo Ministério de Assuntos Internos e Comunicações mostraram que a população caiu em cerca de 868 mil desde 2015, quando marcou sua primeira queda de 0,8% desde o início do censo em 1920. A população é medida a cada 5 anos. Foi aquilo que eu expliquei no início do vídeo. Então pode falar assim, 2015 japonês? Sim, é porque o censo é feito a cada 5 anos. Então você já sabe, né? Nos dados mais recentes, a margem de declínio diminuiu ligeiramente devido a um aumento nos residentes não japoneses, para cerca de 2.256.183. Então nós já sabemos que existem. Isso aqui é número registrado, tá? Por quê? São só pessoas que responderam o censo. Então, se contar que as pessoas que não responderam o censo e os ilegais que estão aqui, esse número pode ser muito maior. Até porque todo mundo sabe, tá careca saber, que existe uma grande quantidade de ilegais no Japão. Claro que eles passam apertado, mas tem. O Japão, que compreende 1,6% da população global, tá? População mundial, caiu uma posição para o 11º no ranking mundial, liderado pela China, de acordo com as Nações Unidas. Bom, isso é claro, todo mundo que já viu o mapa da China já viu o tamanho que a China é. Se não tivesse pessoas ali que batessem o primeiro lugar, alguma coisa está errada. Entre os 20 principais países, o Japão foi a única nação cuja população diminuiu entre 2015 e 2020, mostraram os dados da ONU. Das 47 prefeituras no Japão, 38 viram sua população cair, com 33 delas registrando taxas aceleradas de declínio, por causa assim, de queda. Lideradas por uma queda de 6,2% em Akita, no nordeste do Japão. Mas é aquela velha história, né? Quanto mais as pessoas estão vendo, estão sentindo no bolso que está difícil de conseguir passar o mês, você acha que uma pessoa em sã consciência, que está com dificuldades financeiras, vai querer constituir família, vai querer ter filho para poder sofrer mais ainda não tendo certeza que vai poder dar tudo do bom e do melhor para o seu filho? É complicado. E a população japonesa, nesse ponto, ela é bem consciente. Tá? Desculpa falar, muita gente pode falar assim, mas será que não existem outros motivos? Claro que existem outros motivos. Tem uma série de motivos. Mas a parte financeira é uma coisa que bate. Porque se você não tem condições, como é que você vai almejar algo para o futuro? Sabendo que você vai penar com uma criança para o futuro
se você não tem condições nem de se manter? É muita irresponsabilidade, penso eu. Tá? Até porque, eu falo assim, porque eu e minha esposa, nós estamos, como é assim, no limite da parte financeira. Se nós tivermos um filho agora, seria irresponsabilidade, porque ia trazer mais encargos que eu digo despesas, para uma renda que não está aumentando. Aquilo que eu sempre falei, eu não consigo viver de YouTube, eu não consigo viver dos vídeos, meus vídeos têm pouca retenção, o canal é pequeno, tem poucas visualizações, então eu não consigo viver de YouTube ainda. E só com o salário da minha esposa, como é que se diz, e um pouquinho que entra aqui do canal, nós estamos passando. Mas se entrar um bebê na nossa família agora, nós estamos, então não podemos pensar nisso. Então já deu para você ter uma ideia do que é fazer, como é que se fala assim, ter responsabilidade com o comprometimento do futuro. Tóquio e as prefeituras vizinhas de Saitama, Chiba e Kanagawa contrariaram a tendência e juntas registraram um aumento populacional de 808 mil. Tóquio registrou um aumento de 4,1%, o maior entre as 47 prefeituras. Sim, porque falou capital do Japão, Tóquio, todo mundo quer ir para lá. Puf! Então, nada mais justo. Outras áreas metropolitanas, incluindo Aichi, Osaka e Fukuoka, bem como Okinawa, também viram um aumento populacionais. Tirando Okinawa, tá? Vou falar assim em relação à comunidade brasileira. Eu não posso falar em relação às outras comunidades estrangeiras aqui no Japão. No caso de Aichi, Osaka e Fukuoka, são portas de entrada para os brasileiros que chegam do Brasil no Japão para trabalhar. Então isso contribui também para o crescimento populacional desses locais. Agora vai ver locais menores, mais afastados para você ver. Então me estranhou, tipo assim, de não ter colocado Shimane como é que se fala, nessa pesquisa. Porque a Shimane é a porta de entrada para muitos brasileiros. Então cresce muito o local ali, na região. Só que aí fica a velha pergunta. Se Shimane é a porta de entrada para muitos brasileiros, por que Shimane não ajudou a Shimane a crescer nas estatísticas? Porque não param em Shimane. Simples assim. Tá? Serve de porta de entrada, só que as pessoas dali saem e vão para outros locais, não ficam. Então, essa é uma das respostas, tá certo? O número de famílias aumentou 4,2% para 55,72 milhões, mostrou o censo. O número médio de membros por família caiu 2,27 de 2,38 na pesquisa de 2015. O menor desde que os dados comparáveis foram disponibilizados em 1970, quando mais idosos viviam sozinhos. Então você vê que houve uma mortalidade muito grande dos idosos também, porque isso deu uma baixada. O número de bebês nascidos em 2020 atingiu seu nível mais baixo desde que o Ministério da Saúde começou a fazer essas pesquisas. Olha essa data, 1899. É muito antigo, né, essa pesquisa. O número caiu 24.407 em relação ao ano anterior, no caso 2019, quando o número caiu para menos de 900 mil pela primeira vez. Então, houve menos de 900 mil nascimentos no Japão. Foi aquele número que eu passei no princípio da matéria. Então, você já sacou o porquê que o Japão fala que está com falta de mão de obra. Porque está morrendo muita gente e está nascendo poucas pessoas. E o Japão, vamos falar rasgado agora, tá? Sem firula, como é que se diz. O Japão, ele é, em grande parte, ele é industrializado, vive de fábricas. Só que uma grande porcentagem, também uma boa parte,
são de comércios, escolas, cursos e etc. Né? Agricultura, pesca. E não está conseguindo suprir essas vagas. Então, é o que eu sempre peço, vamos parar de ter a visão micro e vamos ter uma visão macro da situação. Porque eu canso de escutar isso. Nossa, Japão está com falta de mão de obra, mas e esse monte de gente dentro das fábricas? Só que o Japão, é aquilo que eu falei, o Japão não se resume dentro de fábrica. E tem bentoyás pequenos, pequenas lojas, pequenos comércios que precisam de gente para trabalhar. Aí é a hora que, se a pessoa sabe falar japonês, consegue ler um pouco, se ela estudar, ela consegue pegar esses empregos. Entende? E essas vagas são essas vagas que não estão conseguindo ser fechadas. Elas não conseguem colocar pessoas. Às vezes, até dentro das fábricas, as fábricas não conseguem completar seu time. Por quê? Falta de mão de obra também. Aí também tem uma série de fatores também. Em relação às fábricas, tem uma série de fatores. Desde a política da fábrica até o ambiente. E você sabe que a melhor maneira de você propagar uma notícia é de boca em boca. Falou fofoca, filho? Rapaz, o troço vai embora. Então, determinados locais, começou a falar muito mal daquele local, as pessoas acabam correndo. E isso não atrai candidatos para trabalhar ali. Isso é fato. E acontece muito aqui entre a comunidade brasileira também. Tá? Vou falar que não é, como é que se diz? Fugiu a palavra, me desculpe. Que é exceção? Não. Muito pelo contrário, é a regra. Tá? Então, nesse ponto, nós temos que tomar cuidado. Por isso que eu peço para as pessoas, comece a ter uma visão mais macro da situação. A partir da hora que a pessoa tem uma visão mais macro, ela consegue se prevenir melhor de várias situações e ela sabe em que investir para ela ter um ganho futuro, seja em estudo, no caso do japonês, ou seja em bolsa de valores, ou seja no que for. Mas ela consegue ter uma visão melhor da realidade dela, até porque a sua realidade é diferente da minha realidade. Então nós conseguimos ter dois pontos de vista da mesma situação. Deu para sacar? E nesse meio tempo é o Japão. Por isso que o Japão, ele abre portas. Sim, ele abre as portas. O Japão tem uma série de vistos. Mas tem muito tipo de visto para as pessoas virem trabalhar. Agora pergunta para mim se as pessoas correm atrás das informações. Se as pessoas estão se preparando para concorrer a esses vistos. Um grande exemplo que eu posso dar é professor de inglês. O governo japonês, não estou falando das empresas privadas, estou falando do governo, tá? Tanto que eu tenho uma matéria aqui falando sobre isso no canal. O governo japonês, ele abre vagas para professores de inglês, para contratar professores de inglês. Então, se você for contratado pelo governo japonês, você vai ser funcionário do governo japonês aqui no Japão, dando aulas de inglês aqui no Japão. Então, você vai ter toda a ajuda do governo japonês, direito a bônus, prêmios e TATs e tudo que o governo japonês dá para um funcionário normal, o governo japonês vai dar para esses professores de inglês estrangeiros aqui no Japão. E todo ano o governo japonês abre vagas. Por quê? Eles têm que repor os professores de inglês das escolas japonesas. Então o professor de inglês ele pode vir, se ele conseguir a vaga, aí quem vai designar o local é o governo japonês. Ou ele pode trabalhar em Tóquio, ou ele pode ser mandado para Hokkaido, ou para Okinawa. Mas ainda assim vai ser um funcionário do governo japonês. Então você vê que o governo japonês ele dá oportunidades para as pessoas virem trabalhar. Outros exemplos, né? Mesmo usando o curso de inglês, né? Os professores de inglês, tem as empresas privadas que contratam já estrangeiros para dar aula de inglês. Aí é questão de entrar em negociação com a escola. Se a escola abriu a vaga, tem lá, fez a negociação direitinho, e a empresa for servir de fiador, a pessoa consegue vir trabalhar. Da mesma forma, programadores e outros requisitos, outros quesitos. Tá?
As empresas sempre abrem vagas, só que as pessoas têm que procurar. Só que para procurar a pessoa precisa se preparar para saber, né, um bocado de japonês, pelo menos, tá? No caso das empresas privadas, tirando a área de, no caso da área de inglês, até porque o inglês ela pode fazer a negociação com o seu futuro contratante em inglês. Só que tem lugares que pedem inglês e japonês. Então as pessoas têm que se preparar. Sim, tem que estudar, tem que se preparar para isso. Até porque as oportunidades têm, as vagas existem. Agora pergunta se as pessoas correm atrás. Não. Aí é que está o negócio, aí que está o X da questão. Então falar que o Japão, entre aspas, é um país injusto com os estrangeiros, não é. Só que tem muitas pessoas que apontam o dedinho, só que e aí? Já vasculhou, já procurou, vasculhou, fez a caça, vai caçar todas as informações possíveis. Aí é que está. Aí que está o problema, não é? Porque se você pegar a folha de visto, que você faz a requisição de visto para o Japão, você verá que tem muitos quesitos ali. Da mesma forma que tem muitos campos para preencher, no caso assim, do tipo de emprego que a pessoa está querendo tirar o visto. Se você entrar no site do Ministério do Japão aqui, que tem falando sobre os vistos, você verá que tem um monte de visto, mas um monte mesmo. Aí é questão das pessoas correrem atrás. Então aquela velha história de falar que o brasileiro só pode vir para o Japão casado com descendente japonês, ou casado com japonês, ou tendo descendência japonesa para trabalhar no Japão, isso não cola mais. Tá? Isso não cola mais. É questão de preparação das pessoas. O vídeo ficou longo? Sim. Foi um pouco de puxão de orelha? Foi. Mas é para mostrar que tem condições. O Japão, ele não barra, entre aspas, as pessoas. Tá? Ele dá oportunidades, desde que a pessoa seja preparada para isso. E existem vários casos aqui no Japão de descendentes, de pessoas não descendentes trabalhando aqui no Japão. Do mundo inteiro. Mas e aí? Essas pessoas correram atrás. Na última fábrica que eu trabalhei, canso de falar isso nos meus vídeos, tá? Mas é um exemplo mais recente que eu tenho. Antes de eu ganhar essa dita dessa hérnia, eu trabalhei numa fábrica de autopeça. E lá tinha um engenheiro, só falava inglês. Ele não falava nada de japonês. Ele pode até saber falar japonês, mas eu não sei se ele sabia falar japonês. Por quê? Ele só se comunicava com a gente em inglês. Tanto que os funcionários do piso, os peão de obra, os peão de fábrica, tipo eu assim, metade do Gemba falava inglês. Metade do setor onde eu trabalhava falava inglês. Por quê? Porque era para se comunicar com esse engenheiro, que quando precisava fazer uma manutenção no catar que a gente fala assim, a forma onde faz a prensa, né, ou precisava de uma outra informação, tinha que ser falado em inglês. O cachorro da fábrica falava comigo em inglês. Né, às vezes o meu japonês falhava, ele soltava em inglês. Meu inglês é muito melhor que meu japonês. Então eu me comunicava em inglês dentro da fábrica, não em japonês. Então já deu para você sacar que existe muita coisa assim que dá para as pessoas pegarem, só que falta de preparação, falta de ir atrás, ter força de vontade. Né? O sonho da pessoa, ela tem um preço. Se a pessoa não está disposta a pagar esse preço, fica difícil. Tá? E eu vou parar por aqui, que já está dando 20 minutos de vídeo, já acaba o puxão de orelha acaba ficando meio cansativo. Mas não é um puxão de orelha ruim, tá? É para incentivar as pessoas a estudarem, a irem atrás, a buscarem o seu futuro. Ela tem um sonho bacana, mas tem que lutar por esse sonho, porque esse sonho não vai cair do céu. Pelo menos para a grande maioria de nós mortais. Claro que se você der uma sorte, você ganha numa Mega Sena. Tirou essa sorte, filho, tem que lutar.
Você tem que trabalhar, você tem que correr atrás. Não é? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo. E arigatou gozaimasu. Até o próximo vídeo.